Olá, hoje nós iremos falar um pouco sobre a história da filosofia. E necessariamente nós devemos partir de um conceito daquilo que seja história. E qual é essa diferenciação de história da filosofia e história e filosofia? Primeiro nós entendemos e partimos de um conceito interessante trazido pelo teólogo e filósofo Batista Mondin. Ele nos diz que a história estuda os fatos. Na verdade, se a história estuda os fatos, ela necessariamente vai se atrelar ao tempo. Né? Então, nós podemos compreender a história a partir dos fatos ocorridos em um tempo e um espaço determinado. Por exemplo, saber como os gregos antigos viviam, na Grécia no século VI. Ou então saber como é que as comunidades viviam em plena Idade Média na Europa. Ou então saber como houve a expansão da modernidade, com o descobrimento também dos novos continentes, a partir dos anos finais de 1400 e início de 1500. Ora, a história traz essas evidências. Essas evidências ampliam o nosso conhecimento. Contudo, é necessário termos em nossa mente que o historiador do século XXI ele estuda, ele se debruça sobre os fatos, ele se debruça sobre os documentos, né, os mais variados tipos de documentos encontrados, e esses documentos eles devem carecer de uma problematização. Problematização essa dada pelo historiador, que vai olhar com outros olhares, na verdade ele vai olhar com seus olhares sobre esse documento. Então, aquilo que ele vai produzir como história, mesmo que seja a narração desses fatos, não podemos pensar numa neutralidade. Primeiro, ele vai trazer uma problematização. E essa problematização já acarreta aí um problema filosófico. Porque nós já podemos pensar por que o historiador, ao se debruçar sobre a Idade Média, por exemplo, ele não partiu dos movimentos femininos na Idade Média, por exemplo, mas ele quis estudar a Igreja Católica. Então, essa escolha, né, entre os movimentos femininos, como é que se portavam as mulheres na Idade Média, né, e a cultura que ali era estabelecida, por que não foi escolhida pelo historiador? Mas por que ele quis justamente se debruçar, estudar, trazer as suas problematizações necessariamente sobre a influência religiosa, por exemplo? Né? Então nós temos aí uma história do século XXI atrelada necessariamente a uma problematização. E quando se fala em problematização, então essa história ela já deixa de ser estática, não questionada e não problematizada. Né? Ao ser problematizada, já entra no campo da filosofia. Ora, a filosofia ela não é a ciência dos porquês, né? E se é a ciência dos porquês, ela está justamente bem em conjunto, andando juntamente com a história. Claro que nós não podemos esquecer também da influência da sociologia, que vai lançar os seus olhares sobre a compreensão, sobre a constituição da história. Ora, se um historiador vai se debruçar sobre as transformações em uma determinada sociedade num período histórico a partir dos movimentos culturais, esse historiador ele parte de uma perspectiva diferente de outro, que pode colocar apenas os sistemas econômicos, financeiros, como o maior sistema que vai transformar uma determinada sociedade. Então, assim, nós já temos necessariamente uma implicação e um estudo sobre o que seja a história. E a filosofia? Qual o papel da filosofia? Nesse tema, que nós debruçaremos no próximo vídeo, nós iremos ver as questões filosóficas pertinentes em cada momento histórico, né? Tendo em vista que alguns argumentos ou algumas teorias da história elas adormecem, né? Ou então elas são esquecidas pela história, ou então deixadas de lado, ou então rotuladas. Contudo, na filosofia, a história sempre será vista, na verdade, a história da filosofia, os pensamentos do filósofo ou dos filósofos, eles sempre serão vistos numa perspectiva de reflexão, onde um pensamento, por exemplo, um pensamento medieval sobre Tomás de Aquino, sobre as 5 provas da existência de Deus, esse pensamento ele pode ficar adormecido, mas jamais ele vai ser esquecido pela história.
e pela filosofia, né? Ele vai ser usado em outros momentos. Até o próximo vídeo.